A Rede Globo firmou um acordo com a editora Mundo Cristão para produzir filmes baseados em livros evangélicos. E esse assunto está gerando um certo burburinho nas redes. E como eu tenho procurado falar mais sobre a arte, eu resolvi comentar o assunto e trazer algumas análises que eu vejo que o público reformado normalmente não faz. Como eu falei na minha análise sobre a música Away, eu vejo que os reformados, de fato, eles têm uma deficiência na compreensão da arte. E entendam isso como uma crítica construtiva. Vocês vão entender que muito do que eu vou falar aqui tem aderência com uma certa ressalva ou até uma certa ojeriza que as pessoas tiveram pelo fato de nós termos uma obra cristã sendo transmitida pela Globo. A própria ideia de você ter um conteúdo evangélico na Globo já cria um certo estranhamento. E eu vou aqui tentar fazer uma análise bastante abrangente, ao mesmo tempo que sucinta. Isso aqui não vai ser uma análise longa, em que você vai, pelo menos, ter uma pulga atrás da orelha para pensar essa situação com mais nuances do que normalmente se pensa. Então curta, comente, se inscreva e bora pro vídeo. Aqui eu trouxe uma reportagem anunciando essa parceria da Globo com a editora evangélica Mundo Cristão. A Mundo Cristão dispensa apresentação, é aí uma editora muito consagrada no meio evangélico. E aqui abaixo vai dizer um fato muito importante. A TV Globo consolida um novo direcionamento estratégico para capturar a atenção do crescente público evangélico no país. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que esse segmento religioso já alcançou a marca de 27% da população nacional. Isso aqui é um fato muito importante. Os evangélicos estão fazendo barulho. Eu já fiz algumas análises sobre o crescimento evangélico aqui no Brasil e eu disse que ele é uma baita oportunidade. Porque quando você tem muito evangélico no país, esses evangélicos passam a ser mais respeitados, como uma massa significativa. Então a Globo, não tenham dúvidas, meus amados irmãos, tem intenções financeiras. Muita gente associa a Globo diretamente ao progressismo. E estão corretos. Uma empresa ela tem o, o seu lado estratégico, o seu lado tático e o seu lado operacional. O aspecto estratégico da Globo quer o quê? Quer dinheiro. Né? Os executivos querem manter a sustentabilidade do negócio. Claro que eles podem ser mais à esquerda, mais à direita, mas o que o executivo quer é dinheiro. A parte tática da Globo, que é quem faz as novelas, quem faz todo o conteúdo que vocês conhecem, é totalmente de esquerda. E o operacional simplesmente opera e não interessa o que eles acreditam. Logo, o que a Globo percebeu enquanto uma empresa? A gente precisa entender que a Globo é uma empresa. O público evangélico é uma fatia considerável do mercado, em cima da qual a gente tem que ganhar dinheiro. Então, é completamente compreensível da parte da Globo querer produzir conteúdo para evangélicos. Mais à frente a gente vai discutir qual pode ser o tipo de conteúdo evangélico que a Globo vai produzir. Para atender essa vasta audiência com conteúdo dramatúrgico específico, a emissora carioca oficializou uma parceria com a editora Mundo Cristão. O acordo prevê a adaptação de livros literários. Isso aqui é meio pleonástico, né? Livros literários, mas enfim, para o formato de telefilmes. A informação divulgada nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, pela coluna Play do jornal o Globo, sinaliza uma expansão significativa na abordagem de entretenimento da rede. E aqui vai falar sobre a primeira obra a ser adaptada. O núcleo de filmes dos estúdios Globo já iniciou o desenvolvimento do primeiro projeto fruto dessa união comercial. A equipe de produção escolheu o romance Círculos Não São Infinitos, escrito por Vitória Souza, para inaugurar a safra de adaptações televisivas. A narrativa acompanha a trajetória dramática de uma mulher que enfrenta uma crise conjugal severa e se encontra à beira do divórcio. A trama ganha contornos de ficção quando a protagonista descobre um caderno misterioso que lhe concede a habilidade de viajar no tempo. A partir da exploração desse elemento fantástico, a personagem embarca em uma profunda jornada de autoconhecimento, o que leva a reavaliar suas escolhas do passado e a buscar a restauração de sua vida familiar. Então a gente vê aqui uma obra que trata de um relacionamento conjugal à beira do colapso.
E eu não conhecia essa autora, não sei qual que é a teologia dela, nunca li nada dela, nem sabia que ela existia, mas eu vi que ela tem um livro aqui, que tem um número significativo de avaliações, né, 1.683 avaliações, está com 4,8 na Amazon, né, o que é uma nota muito boa. E aqui está ela, a Vitória Souza, e segundo ela, ó, a definição, as informações dela, né, Vitória Souza era só uma garota esquisita, até que por algum motivo Jesus achou que ela seria uma boa melhor amiga. Desde então os 2 sendo inseparáveis, e deu para entender, né, que é aquela cristã bem, soft, né, bem alinhada com esse cristianismo dos dias de hoje. E aqui eu não estou falando que ela seja progressista, nem nada do tipo, mas que você vê que é aquele clássico cristão da parede preta, né, que tem aquela coisa do Jesus freak e tal. Quem já foi de igrejas arminianas sabe do que eu estou falando, ou que tenha tido algum contato com cristãos desse tipo de meio sabe do que eu estou falando. E assim, gente, o que que eu tenho a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer sobre uma obra evangélica dentro da Globo? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: os evangélicos, ao ganharem espaço, serão mais respeitados como um público. Então, é natural que empresas como a Rede Globo, que produzem um conteúdo voltado para entretenimento, produzem conteúdo jornalístico e tudo que vocês sabem que a Globo produza, passe a levar os evangélicos em consideração. E como eu falei, a Globo ela tem uma parte tática totalmente progressista e anti-evangélica. Agora, a Globo ela pode seguir por 2 caminhos, e esses 2 caminhos eles têm os seus desafios. O primeiro deles é o caminho de subverter o pensamento evangélico, a cosmovisão evangélica, por trás das obras que vieram adaptar. Então pensem que o livro da Vitória é um livro que passa valores cristãos verdadeiros, o que eu não vou negar como uma possibilidade, tá. Não é porque eu acho que a Vitória, seja uma cristã mais para frente no sentido de, usar uma linguagem muito descolada e tal, que eu vou falar que a obra dela é ruim. Eu não li, não pretendo ler, não é meu tipo de literatura. Mas vamos supor que seja uma obra que, traga valores cristãos. Se é boa ou ruim, isso não importa para mim. Vocês sabem que eu sou bem chato com a arte cristã. Eu não sou um grande apreciador, das obras cristãs no geral, que a nossa arte vem produzindo. Mas vamos supor que, pelo menos, ela comunique valores cristãos. Uma possibilidade é a Globo fazer isso e subverter. E fazer com que aqueles valores cristãos sejam relativizados e você não tenha, no fim das contas, uma obra cristã. Isso é possível. Isso é possível. A Globo, ela tem um histórico de retratar os evangélicos da pior maneira possível. Você vê isso em várias novelas, né. Quando eu ainda sabia o que estava passando na Globo, eu via a maneira como os evangélicos são retratados nas novelas, como um bando de idiotas, fanáticos, pessoas preconceituosas. Mas eu devo dizer para vocês que é possível que não seja feito dessa forma, a partir de agora. Por quê? Porque a Globo antes lidava com uma pequena parcela de evangélicos. Agora você tem uma parcela muito maior. Não é que eu acho que a subversão ela vai parar de acontecer. Ela vai continuar acontecendo, mas ela vai ser muito mais sutil. A Globo vai ter que aprender a ser subversiva. Isso nos leva à segunda hipótese, que é a Globo de fato pegar a obra, adaptá-la de uma maneira decente, do ponto de vista artístico, e assim se tornar menos ruim aos olhos dos evangélicos. Colocar uma cota lá, para que os evangélicos não entendam a Globo como uma plataforma anticristã. Então são 2 estratégias que a Globo pode seguir. Ou ela vai subverter esse conteúdo, ou de maneira franca e deliberada, ou ela vai produzir de fato um conteúdo cristão, mas apenas com o objetivo de se tornar mais apreciada pelo público evangélico no geral. Mas assim, você não tá aqui para saber o que eu acho da Globo, o que eu acho, dessa situação como um todo, no que tange ao futuro. Lamentavelmente, a maior parte das pessoas não entende as minhas análises, né. A minha análise, ela é muito mais profunda.
que é a dos outros canais, né, que eu conheço e que vão lidar com o fenômeno, porque ela visa direcionar a igreja para entender o mundo no qual ela está. A igreja atual, ela está no mundo em que o mundo, digo o mundo, o contexto em que estamos inseridos, em que os evangélicos eles têm voz, eles têm influência. E eles precisam ver isso como uma oportunidade. Então, eu entendo que uma obra cristã na Globo é uma coisa necessariamente pecaminosa? Não é. Inclusive, eu não sou contra a ideia de você ocupar espaços. Nós vemos como que o marxismo cultural, ele abarcou várias instituições no Brasil, sindicatos, igrejas, é, universidades, de uma maneira progressiva. É possível fazer algo diferente sendo cristão? É plenamente possível. Mas agora, eu acho que pelo andar da carruagem, pelo estado no qual nós nos encontramos, em que todas as instituições sociais estão muito corrompidas. Você olha para a Rede Globo, você olha para o Estado, você olha para tudo, à beira do colapso. Você vai querer resgatar isso. Eu não vejo como uma estratégia eh, muito eficaz. Então, como que eu vejo o fato da Mundo Cristão ter feito essa parceria com a Globo? Eu vou ter que esperar para poder emitir um juízo sobre isso. Se a Mundo Cristão ela está vendendo os seus valores, se ela está traindo o evangelho, como eu vi algumas pessoas falando, ou se isso não é uma uma estratégia, para difundir valores cristãos dentro da Globo. E gente, assim, isso pode parecer uma coisa absurda, porque a gente vê a Globo como a Globo, né, como a instituição mais anticristã do Brasil. Mas a bem da verdade, quanta coisa o cristianismo já não restaurou ao longo da história. Você olha para o Império Romano. O Império Romano ele caiu porque ele era pagão, fato. Mas enquanto ele existiu nos seus últimos anos, ele vinha sendo influenciado ativamente por valores cristãos, por princípios cristãos. Rushduni vai dizer que nos últimos dias do Império Romano, os próprios magistrados romanos falavam para que os pagãos fossem julgados nos tribunais dos cristãos, porque os tribunais dos cristãos estavam melhor do que os tribunais dos pagãos. Então a gente não pode negar o poder do cristianismo influenciar onde ele chega. Mas a questão que tem que ser colocada é: o cristianismo vai lá para influenciar ou para ser influenciado? E é aí que entra a grande provocação que eu faço. Será que com a quantidade de gente que a gente tem, a quantidade de mercado que a gente não tem condição de construir nossas próprias plataformas? Nós não temos condição de construir algo, por exemplo, como a Rede Globo, mais evangélico, que não seja a Record, que também é dominada por um endemoniado. Mas será que a gente não consegue fazer algo melhor do que ir até a Globo? Ir até a Globo pode ser uma estratégia, mas por si só não é suficiente. Então, o que eu defendo enquanto reconstrucionista é que nós venhamos criar algo como a Eden Plus, voltado para a finalidade que a Globo tem para massa. É necessário a gente ter meios de comunicação de massa, como o mundo tem. A Eden Plus é a melhor iniciativa disparada que eu conheço aqui no Brasil. E é nessas iniciativas que eu aposto. Agora, eu não sou contra você produzir conteúdo até mesmo para não cristãos. A Eden Plus ela é uma plataforma que ela é muito nichada para cristãos. Eu acredito que a gente precisa ter a Eden Plus? Precisa. Mas a gente precisa ter outros meios de influenciar toda a cultura à nossa volta. Nós temos que ser capazes de produzir um entretenimento que vá não apenas alcançar o cristão, mas também o não cristão. Eu posso falar porque eu estou fazendo isso, né. Eu escrevi minha obra A Falsa Luz, que foi publicada pela editora Fantástico. Se você quiser comprar meu livro, ele está aqui na descrição.
você compra pela Wiclap, e o meu livro é um bom atestado de como que, através de uma ficção cristã, você consegue alcançar até pessoas que não são cristãs. A título de exemplo, tem uma moça que ela me parece que é ateia, e ela está lendo o meu livro para fazer uma resenha. Ela, neste presente momento, até onde eu sei, não acabou o livro, mas teceu vários comentários elogiosos na nos seus stories, falando que está amando. E o meu livro é um livro escrito por um cristão. Um livro escrito por uma pessoa que tem uma cosmovisão cristã, pressuposicionalista, teonomista. Porque acreditem, a minha posição filosófica ela influencia muito na maneira como eu vejo tudo, assim como a minha posição escatológica e a minha perspectiva teonomista. E quem escreveu esse livro aqui, que é um livro sombrio, é uma fantasia bem dark, é um cristão. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou produzindo arte. A arte, como diz Hans Huckmacher, ela não precisa de justificativa. Algumas pessoas às vezes me perguntam coisas do tipo: "O cristão pode fazer isso artisticamente? Pode fazer aquilo artisticamente?". Teve um rapaz que me perguntou assim: "Gabriel, você não acha que fazer uma obra sombria é anticristão?". E eu perguntei para ele: "Onde na Bíblia está escrito que isso não pode ser feito?". Salomão diz, no livro de Eclesiastes, que não existe limite para fazer livro. Então a gente tem que usar a arte das maneiras mais criativas possíveis mesmo. O meu livro é um livro escrito por um cristão que tem uma mensagem cristã. É uma mensagem complexa, é uma mensagem muito elaborada, nem todo mundo vai entender. Provavelmente, ateus não vão conseguir entender isso aqui, com a profundidade que um cristão vai entender. Então, mas, embora o ateu não entenda, ele vai conseguir apreciar a história, vai conseguir ler a história e vai conseguir absorver algo na história que vai edificá-lo. Então, a gente não pode negar este poder da arte. Logo, é possível que essa parceria da Mundo Cristão com a Globo tenha sido uma atitude errada da parte da Mundo Cristão? Pode ser, mas a gente vai ter que esperar para ver. Curiosamente, eu assisti um vídeo do Rodrigo Bibo há pouco tempo, né, e ele falou isso, e por incrível que pareça, embora eu tenha muitas críticas ao Rodrigo Bibo, veja ele como alguém que é um teólogo gente boa, assim como o Iago Martins, assim como o Victor Fontana e outros que eu critico, ele falou uma coisa que é verdadeira. O cristão está chegando a lugares diferentes. E o meu ponto é a gente tem que olhar o crescimento evangélico e essa mudança, em toda a demografia religiosa do Brasil como uma oportunidade de difundir a teologia reformada. Nós, enquanto reformados, temos que ensinar teologia, temos que ensinar a cosmovisão cristã. Eu, inclusive, bato muito nessa tecla, porque eu entendo que isso é a base, tá? Esse canal aqui, ele é totalmente dedicado à base, mas a gente precisa, tendo a base solidificada, produzir arte, influenciar, alcançar outros lugares, talvez resgatar alguns. Eu não acho que a Globo ela possa ser resgatada, mas talvez outras instituições possam. E a arte é um meio poderosíssimo de você fazer isso. E eu, esse ano, quero muito falar mais sobre política, quero muito falar também sobre arte, porque, a arte é um assunto no qual eu estou me enveredando, especialmente mediante a publicação do meu primeiro livro, A Falsa Luz, que saiu o ano passado. Mas eu também quero, além de simplesmente falar de política e falar de arte, trabalhar mais ativamente na difusão do que eu creio ser uma estratégia para a igreja como um todo sair do seu cativeiro cultural. Porque eu vejo a igreja hoje num cativeiro cultural medonho, medonho mesmo. E para sair desse cativeiro cultural, a gente primeiro precisa solidificar nossa cosmovisão cristã. E depois a gente tem que aprender a ser bom nas coisas que a gente faz. A pessoa que escreve, ela tem que escrever história de maneira boa. A pessoa que faz música tem que ser um músico excepcional. A pessoa que é empresário tem que ser um bom empresário. A gente tem que começar a desenvolver isso. A gente precisa sair daquela visão
eh, cristã derrotista. Nós precisamos ter uma visão laboral, voltada para o trabalho. A gente tem que trabalhar muito, inclusive nós reformados. Eu entendo nós reformados, boa parte desse público aqui é reformado, como o que o pensamento cristão tem de melhor. Então tá na hora da gente começar a trabalhar. Tá na hora da gente começar, a produzir nossos próprios meios cristãos. Mas esses próprios meios cristãos não podem ser só pra gente. Tem que ser pra gente e para não cristãos também. A gente tem que ter a Eden Plus, mas tem que ter iniciativas que venham alcançar pessoas além de nós. Talvez, volto a dizer, essa estratégia de, eh, transmitir ficção cristã pela Globo se mostre uma subversão do pensamento evangélico, uma estratégia para cooptar evangélicos. O tempo o dirá, mas isso serve para uma reflexão segundo a qual nós comecemos a pensar esses assuntos de maneira estratégica, de forma a buscar o crescimento do reino de Deus. É isso, meus amados irmãos. Gostaria de fazer o convite para você que quer aprender cosmovisão cristã, que entre na comunidade Filhos de Sacar. Lá nós ensinamos Vantil, ensinamos pós-milenismo, ensinamos teonomia. Você, a partir de uma assinatura mensal, tem acesso a muitos conteúdos, são mais de 25 horas de aula, e você tem uma interação mensal comigo, e tenho certeza que você vai aprender muito. É isso, minha gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.